Vamos lá. Você está me perguntando qual é a maior lembrança que eu tenho da chuva? Vai ser essa dessa entrevista que eu tô guardando. Eu vou guardar pro resto da vida, que eu não sei o porquê você fez essa entrevista, mas saiu muito legal, eu acho. Pô, meu, agora não, agora vamos pra lá que agora tá ficando, agora tá gelando. Agora gelou. Posso... Minha lembrança com o polo aquático mais antiga, ela data de 1990, 91. Por que eu falo que é 90, 91? Foi a época que eu era sócio do Clube Paineiros do Morumbi, e naquela época os técnicos saíram do clube e desmontaram completamente as equipes do Paineiras. E eu fazia parte da diretoria, eu era diretor de esporte naquela época, e resolvemos que iríamos refazer o time de polo aquático. Fomos buscar 2, 3 jogadores de fora, do Rio de Janeiro, fizemos uma montagem de um time feminino muito fraquinho, porque eram só meninas novinhas de 15, 16 anos e que jogavam adulto, perdiam de todo mundo, e a gente insistia, e a cada ano a gente foi recuperando, trazendo mais uma pessoa, as meninas foram ficando mais encorpadas, e até que num determinado momento nós passamos a ganhar tudo quanto era título que tinha, tanto no feminino quanto no masculino. Isso durou praticamente uns 5, 6 anos, que foi a época onde eu fui diretor de esporte do clube. Depois me afastei, o Paineiras continuou sendo um formador de grandes equipes. Ele formava a base e tinha jogadores para formar um adulto, até a época onde houve a formação do SESI, que levou um dos nossos técnicos, que era o Aleminha, né? Que foi para o SESI, e o Aleminha levou todo um time de polo aquático que tinha lá dentro para o SESI. E aí tivemos que refazer as equipes do Paineiras, né? Então foi um acompanhamento que eu faço desde 1991, 92, que agora não estou bem lembrado da data. Como é que eu vim? Eu sou um basqueteiro nato, joguei basquete desde os 13 até os 60 anos de idade, e vim conhecer o polo aquático através da minha filha mais velha, na época uma meninota de 14 para 15 anos, que resolveu ser jogadora de polo aquático, goleira, um esporte que eu não conhecia, ainda mais que ser goleira. Eu falei, Ju, o que é isso? Ela falou, não, pai, eu gosto do esporte, vou fazer e tal. E foi aí que eu comecei a entender o esporte, comecei a conhecer o esporte e a gostar do esporte. Ela jogou durante 10 anos, fez parte de um time, jogou sempre no Clube Paineiras do Morumbi, fez parte de várias seleções, de todas as seleções de base, chegou até aos 22 anos, quando ela parou, chegou à seleção adulta, e foi aonde eu passei a gostar desse esporte. E é um esporte que fez muito bem a ela tem grandes amizades no Brasil e fora do Brasil que veio desse esporte. Ela conhece muita gente, e ela tem essas amizades até hoje e faz muito bem. Eu insisto para que ela volte a jogar como veterana, mas ela falou, pai, não dá, minha vida profissional não me permite. Então, de vez em quando, o que ela faz é assistir o irmão jogar, mas tudo bem. Bom, aí houve um intervalo de mais ou menos uns 10 anos,
E aí me surge o meu filho mais novo. No meio eu tive um filho, eu tenho um filho no meio entre a Juliana e o Marcelo. Eu tenho o Maurício, que foi jogador de basquete, ele seguiu a sina do pai, mas jogou até os 20 anos, depois parou de jogar, foi ser físico e hoje mora no exterior como doutor em física. E aí acompanhamos a progressão do Marcelo, um menino que não gostava de esporte, detestava qualquer esporte. Se ele via uma bola, ele fugia. E aí eu, como esportista, falava: meu Deus do céu, como é que eu posso ter tido um filho que não gosta de esporte, né? E foi indo, aí nós percebemos que ele gostava de natação, aí ele insistiu na natação. Aí um dia eu descubro ele jogando no gol, futebol de salão. Eu falei: Marcelo, você gosta de jogar no gol? Ele falou: pai, no gol é legal. Eu falei: pô, por que você não vai jogar polo aquático no gol, né? Ah, não sei, pai, então, vai testar. E ele tinha 12 para 13 anos de idade. E tá até hoje, jogando, gostou do esporte, vibrou com o esporte, chegou a fazer site do clube para acompanhar, teve uma carreira de seleção na base, e fez um vídeo maravilhoso mostrando esse ciclo inteiro dos atletas, esse ciclo inteiro que foi uma seleção, que é a categoria que eu falo 9-3, que eles perderam acho que em 30 jogos, acho que eles perderam 2 jogos nesse tempo todo. Foram campeões sul-americanos, foram campeões pan-americanos e 7º colocado no mundo, que junto com o time do Perrone, quando ele era que ele jogava pela seleção de base brasileira, foi a melhor colocação que o Brasil já teve em Mundial Júnior, né? Então eles foram o 7º do mundo. Chegou a ser convocado inicialmente para a seleção do Rudik, mas acabou não ficando e hoje é atleta do Paulistano. Você vê que a filharada da história, né? E o mais novo, o mais velho é físico, o mais novo agora vai ser arqueólogo, olha só. Outro cientista que vai embora também, mas tudo bem. Eu falo para você que o impacto do SESI, num primeiro momento, foi ruim para as outras equipes, porque num primeiro ano tiraram jogadores do Paineiras, no ano seguinte tiraram jogadores do Pinheiros, foram buscar jogadores do Botafogo do Rio de Janeiro e meio que desmontaram algumas equipes tirando jogadores de base, num primeiro momento. Mas o que se olhou posteriormente foi a criação de uma base e uma formação de atletas que hoje estão não só dentro do SESI, como estão em outros clubes. E eu falo abertamente para quem quer ouvir, converso, que hoje existem 2 projetos que podem fazer bem ao polo aquático, que é o projeto do SESI e o projeto da ABDA em Bauru. São 2 projetos maravilhosos, voltados não só para o desenvolvimento do esporte polo aquático, mas também como desenvolvimento do caráter, da educação e da saúde desses meninos e meninas que estão treinando. A BDA, eu vi o início do projeto. O projeto chamava-se Projeto Futuro. E o Paineiras, nessa época da BDA, fez uma parceria que chamava-se o time adulto do Paineiras. Ele usava o nome do Projeto Futuro da BDA. Era um projeto onde visava a BDA trazer o jovem para dentro do esporte, dando saúde, dando educação para o menino, além do esporte. Esse projeto durou 2 anos, o projeto Paineiras, Projeto Futuro, até que num determinado projeto se extinguiu e eles partiram para um projeto solo.
esse projeto solo desenvolveu de uma forma tão maravilhosa que tanto eles têm hoje não só para o polo aquático, eles têm para natação, eles têm para atletismo, eles têm banda de música, quer dizer, eles fizeram um projeto realmente social muito bonito. O Zopponi, que é o coordenador geral desse projeto, o idealizador desse projeto, arregimentou vários empresários da região que são patrocinadores desse projeto. Desenvolveram, hoje eles não tinham nem piscina para nadar, tinham algumas piscinas que eles usavam de clubes. Hoje eles têm um parque aquático dos mais modernos, construíram piscina, acho que eles estão no 2º ou 3º parque aquático lá na cidade. Tudo isso, em todo esse tempo que eu vi jogos de polo aquático, vi jogos maravilhosos, vi jogos de clubes brasileiros, jogos entre Fluminense, Pinheiro, SESI, jogos muito bons, mas nada suplanta a participação da seleção brasileira nesta Olimpíada que nós tivemos e o jogo contra a Sérvia. É algo que vai ficar guardado na memória de quem esteve lá e assistiu, de quem não esteve lá e assistiu pela televisão, de quem não assistiu e leu pelo jornal, porque foi algo mágico. Foi um dia mágico para o polo aquático brasileiro, foi um dia onde vou usar esse termo, o Davi derrubou o Golias que era campeão europeu, o último campeão olímpico, o último campeão do mundo, e era não sei mais o que, e de repente pegou aquele bando de sul-americano com garra, raça, extremamente bem treinado pelo Rudek, e enroscou. E foi decidido no pênalti no final do jogo, onde o mais novo do time foi lá com uma calma, devia estar nervoso, mas ele demonstrou uma calma maravilhosa e botou a bola ali na rede, fez a rede balançar. Quer dizer, isso, sei lá se um dia pode acontecer de novo. Se acontecer, vou ficar feliz. Se não acontecer, eu assisti esse jogo. Eu andei olhando e vi que vocês fizeram uma reportagem com o Grume, que a meu ver, ele é sei lá, eu posso considerar um dos 5, se não for um dos jogadores mais profissionais que eu já vi em esporte. É um menino dedicado, é um menino que tem metas, corre atrás dessas metas, procura essas metas, é um menino que persevera atrás dos objetivos dele, merecedor de todo o sucesso que tem. Considero ele hoje o melhor jogador de polo aquático que nós temos aqui. Era uma promessa desde criança, desde os 10, 11 anos de idade, e que acabou se confirmando agora. Ele está jogando, parece que no time da Europa, eu não sei agora qual é o país, e ele é merecedor de todo esse sucesso e todo esse trabalho que foi feito com ele. Acho que todo esse incentivo também é da família. A família é uma família de esportista, o avô foi olímpico e não foi olímpico em uma modalidade, foi olímpico em 2 modalidades. Os pais foram esportistas, o irmão é esportista, quer dizer, é uma família bastante esportista. Mas eu gosto muito desse menino. Olimpíadas no Brasil. Foi o ápice do polo aquático. Foi um projeto muito bem desenvolvido, um projeto onde tinha começo, meio e fim e uma projeção para o futuro, mas era um projeto para o polo aquático masculino. A única coisa que fizeram para o polo feminino foram alguns torneios lá fora, um técnico, o Pet, que era um técnico
excelente, um técnico canadense, mas não fizeram o mesmo investimento que fizeram no polo masculino, que foi a naturalização de jogadores, a repatriação de jogadores brasileiros que estavam no exterior. O que eles podiam ter feito para o feminino também, que era para dar um up no time, trazer umas 3 ou 4 meninas para repatriar e fazer para que fizesse uma boa figura dentro. Fizeram alguns jogos bons, fizeram treinamentos, tiveram uma elevação de nível feminino, mas não chegaram nem aos pés do masculino. O projeto maior, ele estava para o projeto masculino. O projeto masculino fez o sucesso que fez, culminou com aquela vitória sobre a Sérvia, uma vitória histórica que vai constar dos anais do esporte para sempre, vai estar lá. Depois perderam para a Croácia, onde aquilo meio que mexeu, porque o time se encheu de ânimo ao ganhar da Sérvia e achou que podia ganhar. E lá o jogo não caiu, e aí perderam o jogo e perderam um pouco do elan. Mas foi uma participação, via-se ginásios cheios, via-se o povo interessado, saindo matéria em tudo quanto é lugar, e era dali para frente era que a gente poderia ter feito um salto maior. Fato que por inúmeras outras coisas acabou não acontecendo. Nesse ínterim, no ano das Olimpíadas, houve uma cisão de alguns clubes, dos clubes de polo aquático, com exceção da ABDA e do Botafogo, que continuaram fazendo parte dos campeonatos, e os outros clubes resolveram que iriam formar uma nova liga que se chamou PAB, Polo Aquático Brasil. Como é que eu entendia? Nesse exato momento foram solicitados, o pessoal da PAB solicitou que passasse o polo aquático para a administração e pediam algumas coisas para a CBDA, e a CBDA, na gestão antiga, não aceitava aquele tipo de imposição, e o meu sentimento é que faltava um determinado diálogo, faltavam pessoas que pudessem fazer a interligação. Mas o que se viu e nesse exato momento foi de que o presidente da Federação Paulista, que era o Canhoni, ele queria tomar o poder na CBDA. E fato que acabou ocorrendo através de acusações que hoje incorrem na justiça, onde se acusaram de roubo, acusaram um monte de coisa, e isso acabou denegrindo tudo aquilo que foi feito de bonito nas Olimpíadas, acabou dando uma perda de patrocínio, perda de uma opção de coisa. Hoje, você olha a PAB como uma organizadora de eventos, organiza razoavelmente bem os eventos. Dizia-se que teriam patrocínio à vontade, que conseguiriam patrocínio, pelo contrário, se perdeu o patrocínio, o polo aquático deixou de participar de inúmeras competições internacionais, fato que anteriormente, uma única vez, o polo aquático não participou, que foi um torneio de júniores no Cazaquistão, e isso parece que deu foi o início da cisão dos clubes, que era um júnior que por alegações da CBDA que não havia, o dólar havia subido demais e não podia realizar essa viagem e essa disputa. Na época perderam-se um campeonato, e agora após assunção da PAB, nós participamos de 1 ou 2 campeonatos e vamos participar de um terceiro agora. Participa-se de um júnior, não participa-se de outro, Então, por quê? Porque, infelizmente, esses campeonatos são caros, eles necessitam de patrocínio, e não existe patrocínio na PAB. A PAB virou
para mim, é uma opinião minha, virou uma filial da Associação de Ex-Atletas de Polo Aquático, que querem ver as suas vontades realizadas da maneira que querem. Eles não aceitam imposições, não aceitam. Eles montaram um formato e vão se levando. Tá? Eu acho que como comparar a estrutura hoje do que é a PAB, eu vou comparar primeiro com o que está sendo feito na NBB, tá? E que a NBB se baseou na NBA, recebeu ajuda da NBA, tá? A NBA ajudou a formação do NBB e como isso se formou? Eu digo o seguinte, e eu sempre fui crítico e cheguei a conversar com alguns dos caras que formaram a PAB aqui no Brasil, e eu dizia o seguinte: não adianta ir com o Pires na mão pedir dinheiro para a CBDA. Para você assumir o lugar lá, você tem que chegar com estrutura montada, patrocinadores montados por trás, todo o esquema montado, para que você possa falar, eu tenho suporte para isso. Da onde a NBB tirou isso? Tirou isso da NBA, que é americana e é tido hoje como um dos esportes mais bem administrados no mundo. Eu digo que o esporte nos Estados Unidos, ele é muito bem administrado. Não existe esporte lá que não tem estádios cheios. Um jogo pode ser de basquete, um jogo pode ser de futebol americano, de voleibol, de beisebol. Ele é um show. Você paga para ver um show onde tem esporte, entretenimento, comida, você tem a televisão, você tem os atletas diferenciados que puxam o marketing. Então você tem toda uma estrutura montada para que aquele evento seja sucesso. Tá? Eu lembro até hoje, né, temos poucos atletas assim, mas quem pode esquecer, por exemplo, um Dennis Rodman? Ele era um espetáculo, não era um senhor jogador? Não, mas ele era um espetáculo como jogador. Por quê? Ele era reboteiro, ele era encrenqueiro, ele pintava o cabelo de cor, ele tinha o marketing dele. E a NBA aproveitava esses atletas diferentes. Hoje você tem alguns atletas que são exponentes? Tem. E eles são incentivados a ser cada vez mais expoentes. Uma outra coisa que eu vejo que diferencia isso: memória. Nós não temos memória no esporte. Nossos ídolos não são reverenciados. Nossos ídolos são largados. Você olha os ídolos em outros países, você vê um culto a esse atleta. Você vê eles serem homenageados em tudo quanto é jogo. Você vê eles serem homenageados em Hall da Fama. Você vê eles serem homenageados. Então é um cultivo à memória do esporte. E isso faz um esporte ser mais forte. Nós não temos memória. Nossos esportes, por exemplo, diga para mim, jogador de voleibol do passado, lembra um ou outro. Agora o basquete está reverenciando os grandes atletas do passado, Vladimir Marques, Amauri. Vamos falar de polo aquático? Quem que reverenciaram do passado? Vamos reverenciar alguém. Eu confesso, sou uma pessoa que não conhece o polo do passado, mas eu tenho certeza que deveria se reverenciar grandes atletas do passado do polo aquático, fazer com que o jovem de hoje conheça quem foi ídolo do esporte. Então,
A memória ajuda muito a você formar uma educação esportiva. Então, eu sinto falta disso dentro do esporte. O basquete andou muito tempo assim, agora está se organizando, e o polo aquático desmanchou, e agora vamos ver se a gente consegue, essa gestão nova comece a recuperar os vários passos para trás que eles acabaram dando. Mas precisa ainda muita coisa. Nós não temos patrocínio, nós não temos como é que pode fazer um jogo de polo aquático valer por 2 campeonatos, o Campeonato Paulista e o Campeonato da Liga? Pô, não tem data, não tem jogo, então se é para economizar, vamos fazer então, os paulistas quando jogarem entre si vale 2 campeonatos, os carioca quando jogarem entre si vale 2 campeonatos, e aí só faz os jogos de paulista e carioca e completa o torneio da liga. Então essas coisas chateiam muito, sabe? Você vê uma forma meio desleixada de conduzir o esporte. Bom, hoje eu trabalho com recuperação e reestruturação de empresas, tá? Trabalho com empresas que estão extremamente debilitadas e sintomas que essas empresas começam a mostrar. Um dos sintomas que a empresa começa a mostrar é quando o empresário transforma o bolso da empresa no bolso da empresa e da família. Então ele considera um bolso único. Então ele compra a casa, é da firma que sai, da empresa que sai. O carro é da empresa que sai. E tudo isso faz com que você vai mexendo no capital de giro da empresa, vai tirando o giro da empresa e imobilizando no patrimônio do sócio. Aí chega um determinado momento, há uma queda, por inúmeros motivos, uma queda de vendas, uma crise como estamos passando hoje no país, onde há uma diminuição de venda, o consumo diminui e a empresa precisa de capital de giro, não consegue. O empresário não desativa imóveis ou patrimônio para recolocar na empresa que ele tirou. Ele deixa lá e aí ele começa. Primeira coisa, pede dinheiro no banco. Aí começa a se endividar. Aí o banco para de dar crédito para ele vai procurar em FDICs, que é Fundos de Investimentos de Compra de Recebíveis. Aí ele para de pagar impostos. Aí ele começa a atrasar o pagamento de fornecedores. Daí para frente é o caos dentro da empresa, e a última vírgula que a gente põe é a hora que ele começa a atrasar o salário dos funcionários dele. Aí ele não paga no dia, paga em 2 ou 3 vezes, segura, manda funcionário embora e não paga a rescisão, e aí vai indo. Aí a dívida vai se aumentando até chegar num determinado momento onde o controle da empresa já foi. A gente tenta recuperar essas empresas, não quando ela chegou nesse fundo do poço, a gente tenta pegar a empresa nesse meio do caminho onde existem algumas válvulas, algumas renegociações que podem ser feitas com bancos, com fornecedores, com o governo dos impostos, aí você consegue recuperar a empresa. Agora, quando ela já passou a atrasar funcionário, aí já não tem mais jeito, aí a empresa dali para frente é só esperar a falência dela. Como eu disse, eu sou um basqueteiro nato. Como eu fui jogar basquete? Nunca me passou pela cabeça ser um jogador de basquete. O que eu gostava era de futebol. Então eu era um jogador meio campista, gostava de jogar futebol de salão e jogava razoavelmente bem no meio de campo e tal, não sei o quê. E aí um dia, gostava de jogar muito futebol de salão. Aí eu era sócio naquela época do Clube Atlético Ipiranga, eu morava no Ipiranga, e eu estava jogando futebol de salão, aí um senhor, naquela época devia ter uns 50 e poucos anos, chamado
Giacomo Nigro, me chamou. Ô, menino, vem aqui. Eu falei, o senhor quer falar comigo? Quero. Eu fui lá encostado, ele perguntou, quantos anos o senhor tem? Quantos anos você tem? Eu falei, 13. E eu já era meio comprido, tinha 1,80m, 1,80m. Ele falou, você quer jogar basquete? Eu falei, eu nem sei como é que joga isso. Ele falou, se a gente ensinar pra você, você vem? Eu falei, olha, eu sou meio curioso, eu vou. Ele falou, então vem segunda-feira, às 8 horas da noite. E lá fui eu, segunda-feira, às 8 horas da noite. Eu olhei o tamanho da bola, eu falei, o que eu vou fazer aqui? E comecei a jogar. E aí acabei gostando do esporte, larguei o futebol, nunca mais joguei, jogava de vez em quando para brincar, não joguei mais, comecei a me dedicar ao esporte, ao basquete, fiz parte de seleção paulista, fiz parte na categoria de base, fiz parte de juvenil também de seleção, disputei sul-americano, disputei campeonato brasileiro, com seleção paulista. Aí no adulto eu cheguei a jogar, eu joguei em alguns clubes de São Paulo, até que eu encerrei a minha participação jogando no Paulistano com 28 de idade, porque aí não dava para conciliar mais a minha vida profissional com o esporte. Mas aos 35 anos reencontro amigos de basquete da época de juvenil e tal, falando assim, pô, Guerino, você não quer, vamos formar um time de veterano no Paulistano, você não quer voltar? Eu falei, pô, meu, vai doer tudo. Ele falou, não tem problema, vai doer todo mundo. E voltei a jogar aos 35 anos de idade. Nos 35 joguei até os 60, que aí o joelho acabou, o joelho foi pro lá. E nessa campanha master, disputei um monte de brasileiro, disputei pan-americano, disputei sul-americano, disputamos o mundial, e que a gente fazia 2, 3 times brasileiros para jogar, nos divertimos muito até essa idade. Tenho saudade desse tempo? Tenho, mas o joelho não me permite mais. Eu sou administrador, formado pela Fundação Getúlio Vargas, tenho mestrado na área de finanças também pela Getúlio Vargas. Sou filhote da Getúlio Vargas. Bom, você fez uma pergunta, o que é o meu café da manhã. Meu café da manhã são 2 fatias de pão preto, pão integral, com grãos e tal, com manteiga, uma boa xícara de café com leite, mais pro claro do que pro escuro, uma fatia de mamão, às vezes um pedaço de queijo branco, às vezes um ovinho quente, então não sei o que, mas o padrão é a fruta, o café com leite e as 2 fatias. O que você vai fazer com isso daí? Quando eu comecei, quando eu aprendi a ler, foi, eu tinha o quê? Eu fui para a escola, naquela época você ia para a escola com 7 anos de idade, né? E aí eu fui, você já entrava, eu não tinha prezinho naquela época, aí você entrava direto no primeiro ano, então entrava um bando de negro que não sabia nada. E eu lembro, e eu vou falar para você, eu não lembro se o nome dela era Ivone ou Ione, mas era algo assim, e foi no colégio Marechal Deodoro, no Bom Retiro. Meu, você tá, minha memória, não chacoalhar a memória. Sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Como não estava chovendo, eu esqueci em Guarulhos o guarda-chuva. Puta, agora tá apertando.